Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio de Direito Internacional Público 1. Vamos então dar início a esta cadeira que, se estão à espera que vos traga um Polícia Mundial, um Tribunal Super Poderoso ou então um Parlamento Global, digo-vos já que estão redondamente enganados, não é a cadeira que vos vai dizer o que é que todos os países têm de fazer. Porque a realidade é, por um lado, bem mais divertida e, por outro lado, bastante mais frustrante. O DIP acaba por ser uma cadeira que vos vai ensinar a advogar perante um bando de vizinhos soberanos, que são os nossos Estados, que na realidade odeiam ser mandados, mas que no final de contas percebem que não podem viver uns sem os outros. Portanto, esta é a disciplina onde nós vamos ver o poder, a moral e a lei a encontrarem-se quase como que para tomar um café, mas muitas vezes a acabarem com uma grande discussão e nós a termos que a resolver. Por isso, nós aqui o que é que vamos fazer? Vamos aprender porque é que a lei existe no plano global, mesmo quando parece que ninguém a quer cumprir. E vamos decifrar as questões da diplomacia, dos tratados e das guerras legais. Portanto, vamos apertar os cintos, porque agora o nosso cliente já não é em Portugal, é sim o mundo. O direito internacional público vai ser como a guerra fria dos juristas. E para entendermos o direito internacional público, vamos ter então de entender o seu ambiente e também as suas regras. Vamos ter em primeiro lugar o palco, que vai ser a nossa comunidade internacional, onde temos o conjunto de todos os sujeitos de direito internacional, principalmente os nossos Estados. Como roteiro, vamos ter o direito internacional. E o direito internacional vai ser o conjunto das normas que vão reger as relações nesta comunidade internacional. Mas depois vamos ter uma diferença que é crucial e que temos de ter sempre em mente, que é a comunidade internacional é uma comunidade que não é institucionalizada e que é descentralizada. Portanto, não existe um governo global nem um parlamento mundial. A Assembleia Geral da ONU faz recomendações, mas não faz leis obrigatórias. Nem existe uma polícia com poder de prisão universal. Portanto, o direito internacional público é um direito de uma sociedade de iguais que são soberanos. Agora, é importante termos a noção que a comunidade internacional não é uma sociedade, digamos assim, no sentido estrito, onde há uma coesão e uma autoridade central. É mais uma anarquia organizada. Em primeiro lugar, em relação à soberania estatal, este é o dogma, porque cada Estado é supremo no seu território e é independente no plano internacional. E isto é a razão pela qual não existe um poder superior. Pensem nisto. É como se cada país fosse o dono do seu próprio reino e por isso não aceitasse que o vizinho lhe diga como é que deve governar. Depois, porque existe uma estrutura que é horizontal e, portanto, ao contrário do direito interno, que é um direito que é vertical, onde o Estado nos impõe as regras de cima para baixo, e já estudamos isto em várias cadeiras, o DIP é horizontal. Portanto, os sujeitos, que são os nossos Estados, estão todos no mesmo nível. E por isso as leis ou nascem do consentimento deles, de todos os Estados, ou vão ser inválidas. Depois, em terceiro lugar, temos o direito da coexistência. Portanto, no seu início, o DIP era apenas o direito da coexistência. O seu objetivo era evitar que os Estados se matassem uns aos outros. Portanto, existiam regras sobre fronteiras, imunidades diplomáticas, sobre a guerra. Era o direito basicamente do mínimo. Nós vamos ver que o DIP evoluiu especialmente após as guerras mundiais e, portanto, hoje em dia ele não é um direito do mínimo, mas é um direito de cooperação. Existe então um fator organizacional e, portanto, o nascimento das organizações internacionais, como hoje em dia todos conhecemos, a ONU, a União Europeia, a NATO e outras, fez com que a comunidade internacional se tornasse uma comunidade que é institucionalizada, embora de uma forma bastante limitada, e estas organizações são agora fóruns de vizinhos que se ajudam a coordenar em esforços. Depois também porque houve a expansão do objeto, e o DIP moderno não trata agora apenas de guerra e diplomacia. Ele agora já regula o ambiente, já regula as questões de direitos humanos, já fala do comércio e até já fala do espaço exterior. E, portanto, a lei teve aqui de se expandir para lidar com problemas que nenhum Estado consegue resolver sozinho, como, por exemplo, foi a questão da pandemia do Covid-19 ou então até as alterações climáticas. E depois ainda temos a questão do direito do ius cogens, que é a regra inquebrável, em que o DIP introduziu normas que são imperativas, que nós chamamos de ius cogens,
que os Estados não podem alterar por vontade própria. Temos, por exemplo, a proibição da tortura e a proibição do genocídio. E estas são as regras morais mínimas da nossa comunidade internacional, que é um sinal de que o poder absoluto do Estado acaba por ter limites éticos. Um dos pontos mais importantes a reterem agora no início do estudo do direito internacional público é o facto de ele ser aplicado de forma descentralizada. Portanto, ele tem um caráter descentralizado. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que não existe um corpo de polícia, não existe um exército, por exemplo, da ONU, que vá obrigar a que um Estado cumpra uma sentença do Tribunal Internacional de Justiça. Portanto, aquilo que existe é, quanto muito, uma autotutela, uma justiça pela própria mão. Por isso, quando nós vemos um mecanismo de cumprimento, ele é muitas vezes um mecanismo de autotutela, em que os próprios Estados, vão defender os seus direitos. E isto poderá manifestar-se através de duas vias. Poderá ser através da retorção, que é um ato que é lícito, mas que será sempre inamigável, em que, por exemplo, chama-se o embaixador para consultas, ou então através de contramedidas ou retaliação. E aqui sim, já estamos perante um ato que é ilícito, mas que se torna lícito porque visa responder a uma violação anterior do outro Estado. Por exemplo, nós vamos impor sanções económicas, mas só as vamos impor em resposta à violação de um tratado que foi feito anteriormente. Mas perguntamos assim, então, se não existe um corpo de polícia, se não existe nada que obrigue um Estado a cumprir uma sentença, o que é que nos garante que os Estados vão cumprir os tratados? O que é que nos garante que os Estados vão cumprir com as suas obrigações? Dizemos então que o que garante isto é o vínculo de reciprocidade e também a pressão internacional que existe. Porque um Estado que viola as regras vai acabar por perder a sua credibilidade e vai sofrer sempre sanções. Por isso, nós dizemos que o direito internacional público é um direito que é cumprido mais por interesse do que por medo da prisão propriamente dita. Coloca-se então a questão de onde é que o direito internacional vem. E a sua origem formal está ligada ao nascimento do Estado moderno e a este reconhecimento da sua soberania. Portanto, temos como marco fundador a Paz de Westfália, em 1648. Por isso, pensem na Paz de Westfália como a certidão de nascimento oficial do nosso direito internacional público clássico. E o que é que aconteceu? Houve um conjunto de tratados que pôs fim à Guerra dos 30 anos e que veio consagrar o princípio da igualdade soberana dos Estados e também o princípio da não intervenção nos assuntos internos dos outros países. Qual é que é a ideia? É que a partir de 1648, o direito internacional deixou de depender do poder do Papa ou do Imperador e por isso passou a depender da vontade consensual dos Estados que eram agora independentes. Fala-se aqui então do direito internacional público clássico entre 1648 e 1945, que era um direito eurocêntrico, que estava focado no direito da guerra, do jus ad bellum, e também na garantia da coexistência entre potências europeias. Aqui o objetivo principal era basicamente a delimitação do poder e a imunidade dos diplomatas. E afinal, o que é que regula então o nosso direito internacional público? O âmbito deste direito internacional nós vamos ver que se expandiu dramaticamente no século XX. Portanto, passou daquilo que era estrito ao vasto. Os sujeitos de início vemos que o direito internacional público regulava apenas o Estado, enquanto que hoje o seu âmbito inclui as organizações internacionais, portanto a ONU, a União Europeia, e de forma limitada também o próprio indivíduo, quando fala dos direitos humanos, e outros atores, como por exemplo o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Em relação às matérias, de início regulava a guerra e a diplomacia, mas hoje o seu âmbito já abrange outras questões, como o espaço global, em que se fala do mar, do direito do mar, o ar, o espaço sideral, e também das matérias sociais, em que falamos agora dos direitos humanos, que limitam o Estado por dentro, e também do direito ambiental. E também agora temos a questão da globalização legal, portanto, o direito internacional público está hoje no centro da nossa ordem jurídica global, e quase todos os aspectos da nossa vida, como a internet, o café que nós bebemos, o clima, acabam por ser afetados por tratados e por normas internacionais. Já a questão da natureza do direito internacional público acaba por ser a sua característica mais complexa, mas também mais importante para nós que estudamos esta cadeira. Em primeiro lugar, temos de falar do caráter descentralizado,
ou seja, não há um órgão central nem de produção, nem de aplicação, nem de execução da norma, como no direito interno. Portanto, em termos de criação, a lei é criada por consenso, através dos tratados e do costume, e por isso é um direito que nós dizemos que é um direito voluntarista. E, em relação à execução, nós vemos que a execução é feita pelos próprios Estados, através da autotutela. Por isso, se um Estado viola o direito, cabe ao Estado lesado responder com, por exemplo, contramedidas. Em segundo lugar, temos a questão do caráter de coordenação e, portanto, o direito internacional público é um direito que coordena as soberanias. Não é um direito de subordinação, como é o direito penal, onde o Estado está acima de nós. O que acontece no DIP é que o Estado está em pé de igualdade com todos os seus pares, portanto, com os outros Estados. Aquilo que nós às vezes dizemos é que o direito internacional público é muitas vezes chamado de soft law, ou seja, quase direito, pelos céticos, porque a sua força acaba por depender da boa vontade dos Estados. Mas a verdade é que o direito internacional público é cumprido na vasta maioria das vezes porque o custo de o violar é a perda da credibilidade e das sanções e que é sempre muito maior do que o custo de o cumprir. Para fechar a questão da natureza do DIP, temos que olhar aqui para a nossa casa e, portanto, o direito internacional público não é um corpo estranho na nossa ordem jurídica. Falamos na questão da abertura. Porquê? Porque a nossa Constituição da República Portuguesa é uma Constituição que é aberta ao direito internacional. E por isso, no artigo 8º da CRP, nós conseguimos ver que houve a consagração do princípio do acolhimento e da primazia do direito internacional. Isto porque o artigo 8º, no seu número 1, fala-nos do direito internacional geral ou comum, que nos diz que as normas e os princípios do direito internacional geral, que são o costume e os princípios, vigoram diretamente na ordem jurídica portuguesa. E no seu número 2 diz-nos que o direito convencional e os tratados, depois de aprovados e ratificados, também vão vigorar na ordem interna. Por isso, o direito internacional é, por força da nossa própria Constituição, uma parte integrante do direito português, e isto dá-lhe uma força e uma efetividade que são inegáveis. Por isso, nós já vimos que o direito internacional público é um sistema de regras numa sociedade de soberanos que são bem desconfiados. Ora, esta estrutura única, sem polícia, sem parlamento central, acaba por criar problemas que não existem no nosso direito civil ou no nosso direito penal. E por isso, estudar direito internacional público exige-nos aceitar que a lei é por vezes imperfeita e que a sua aplicação acaba por ser política. Não é aqui uma ciência exata. E por isso nós vamos tentar agora desvendar as 3 grandes dificuldades que vamos encontrar neste âmbito, que será a questão da multiplicidade, da fragmentação e da efetividade. Portanto, a primeira grande dificuldade que nós encontramos é a multiplicidade, porque o direito internacional público não é apenas uma lei que nasce de um único lugar. Primeiro temos a multiplicidade de sujeitos. Não temos só 195 Estados a fazer regras. Nós temos centenas de organizações internacionais, como a ONU, a OMC, a Unesco, e de forma muito crescente, atores que não são estatais, ONGs, multinacionais, o próprio indivíduo, que vão influenciar e que até criam normas. E por isso qual é o desafio? É sabermos quem é que afinal vai mandar. O direito internacional público vai ter então de conciliar a soberania estatal com o poder destas novas entidades e acaba por ser um imenso caldo de sujeitos com diferentes agendas. E em segundo lugar vamos ter a multiplicidade de fontes, porque a lei internacional não é só o Código Civil, é o costume, a prática repetida dos Estados, os tratados, os princípios gerais e as decisões também das organizações. Portanto, o jurista do direito internacional público tem quase que ser como um arqueólogo legal, porque as regras estão tão dispersas que acabam por ser difíceis de encontrar e, por vezes, são até aquelas regras que não estão escritas, como acontece com o costume. Depois temos a questão da fragmentação, e este é o risco de o nosso direito internacional público se desmembrar em pequenas sub-áreas sem comunicação entre si. Ou seja, o que é? Com a expansão do âmbito que temos visto deste direito, e que já vimos no ponto anterior, o DIP criou subsistemas muito específicos e que estão altamente regulados.
Pensem, por exemplo, no direito internacional do comércio, através da OMC, ou no direito internacional dos direitos humanos e até no direito internacional do ambiente. E qual é o problema? É que começam a haver antinomias, ou seja, estes subsistemas desenvolvem as suas próprias regras e até os seus próprios tribunais. E estas regras podem, por vezes, entrar em conflito. Vamos pegar aqui num exemplo prático. Nós temos uma regra do comércio que pode obrigar um país a importar um produto que é prejudicial para a saúde pública, violando, por isso, uma regra do direito internacional da saúde ou do ambiente. E aqui nós vamos perguntar-nos, então qual é que é a lei, qual é que é a regra que vai prevalecer? Por isso o direito internacional ainda não tem uma hierarquia de fontes clara que nos permita resolver todos os tipos de conflitos. Temos a efetividade, que é a dificuldade mais grave e também a mais criticada pelos céticos. E aqui é a questão de saber se o direito internacional é na verdade eficaz ou se é apenas uma teoria bonita. E qual é que é o coração deste problema? É o facto de existir uma falta de sanção centralizada. Portanto, como não existe, e como já vimos que não existe uma polícia mundial, o cumprimento da lei depende muito da vontade do Estado forte. E, portanto, existe aqui uma dupla moral, em que os Estados fracos tendem a cumprir o direito internacional público para conseguirem obter credibilidade, enquanto que os Estados mais poderosos, que são as superpotências, são os que mais facilmente conseguem ignorar as regras quando estas conflituam com os seus próprios interesses estratégicos. Mas nós não podemos dizer que isto é um direito inútil, porque é importante nós frisarmos que a maioria das normas de direito internacional público, como a diplomacia, o correio aéreo, a extradição, são cumpridas efetivamente diariamente. Apenas os casos de alto conflito, como o uso da força, as violações maciças de direitos humanos, é que vêm para a ribalta e criam esta percepção de ineficácia. Portanto, podemos dizer que o direito internacional é, na realidade, um direito imperfeito. Ele é constantemente desafiado pelo poder, mas também é a única alternativa que nós temos à força bruta. E qual é o papel do jurista? O vosso trabalho no futuro não é apenas aplicarem as regras, é lutarem pela efetividade destas regras. Portanto, é usarem a coerência do sistema, a dogmática, para poderem pressionar os Estados a agir de acordo com os valores, com a filosofia, que eles próprios decidiram subscrever através dos tratados. Chegamos assim ao fim do nosso primeiro episódio de Direito Internacional Público 1. Espero que tenham gostado e que tenham percebido e que este início de semestre esteja a ser fantástico. No próximo episódio vamos terminar esta primeira parte do Direito Internacional Público, da introdução ao Direito Internacional Público, melhor dizendo, e vamos então falar da formação e da evolução histórica do DIP, falando do longo período da sua gestação, da paz de Westfália e do período clássico, depois do período moderno e também do período contemporâneo. Se tiverem alguma dúvida, já sabem, não hesitem em contactar-me por qualquer uma das minhas redes sociais e obrigada!